Olá, boa noite. Estou aqui novamente para falar mais uma vez sobre design, sobre comunicação, sobre branding. Eu já venho há algum tempo falando sobre isso, há algumas semanas, e vim com alguns assuntos, né? As possibilidades de negócio que existem no último trimestre, as questões de consumo, de mercado, etc. e tal. E hoje nós vamos avançar mais um passo falando sobre as possibilidades que existem no próximo biênio de 21 e 22, né? O que acontece? Tem um livro que cita um assunto aqui que eu achei bastante interessante e muito relevante para todo mundo que está no mercado. Primeiro é o seguinte: todos nós temos negócio, estamos voltando da pandemia, né, da reclusão, e teremos que trabalhar novamente, conquistar o consumidor novamente e trabalhar, enfim. O que isso significa? Significa que a gente vai ter que olhar de novo com planejamento, com cuidado na comunicação, para essa nova forma de consumo, para esse novo hábito, para tudo diferente do jeito que a gente vinha fazendo até hoje. E o outro assunto que eu vou falar especificamente é sobre branding, que eu gostaria de explicar um pouquinho, porque ainda existe muita confusão. As pessoas acham que branding é design, né? É design de marca. Na verdade, não é. Branding é outra coisa, poderia nem envolver design. Mas, infelizmente, a gente encontra no mercado aí muita gente tratando design como branding. Então, eu gostaria de pedir para quem não se inscreveu ainda no nosso Instagram, que chama, o link é sbrand_Brasil, está na nossa bio. Outra coisa, quem desejar, existe no nosso site, o endereço está aí em cima, é a possibilidade de eu pessoalmente fazer uma avaliação do seu negócio, da sua comunicação, no formato em que ela está hoje, né? Então, considerando o momento que sua empresa, seu produto ou seu serviço está, considerando o mercado que a gente está atualmente e o tempo, quais são as ações que você poderia tomar para continuar com o seu negócio relevante. Então, se você conhece alguém que precisa dessa informação, que tem curiosidade ou que quer tratar com mais cuidado a sua comunicação, basta passar esse endereço e a gente vai trabalhar, nem que seja por uma hora, junto desse negócio para entender, para traduzir aquilo que está sendo falado ali. Então vamos para o primeiro assunto. O primeiro assunto, que tem um livro que eu vou mostrar para vocês, que deixa eu ver onde que ele está. Ele está aqui. Chamado Creative Destruction, do Richard Foster. Segundo esse livro, ele tem, deixa eu ver aqui, eu vou tentar mostrar na tela para vocês me desculpem aí enquanto eu estou aqui. É esse livro aí. Eu vou reduzir isso aqui. Aqui. Essa janela é boa o suficiente, né? Vou
Me desculpe, mas eu infelizmente ou felizmente preciso mostrar para vocês. Bom, o que basicamente esse livro diz? Esse livro diz que até o ano, o livro é esse aqui, do Richard Foster e da Sarah Kaplan. Basicamente, esse livro diz o seguinte, que no ranking das 500 maiores marcas existentes, essas marcas serão 75% novas marcas. Ou seja, existe um mercado aí gigante de novas possibilidades de negócio. Então, as empresas que atuam e têm o seu mercado deixa eu ver, desculpe. Aqui. Voltei para mim. As empresas que atuam e têm o seu mercado definido hoje em dia, elas têm uma grande possibilidade de se tornarem esses 75% de novas marcas. Isso significa o seguinte, que das 500 novas marcas, se a gente for fazer uma conta de 125 menos 125, seriam 475 marcas, certo? Não, 375, isso. Então, do universo de 500 maiores marcas do mundo em 2022, 375 serão novas marcas, de acordo com esse livro que eu mostrei. É um universo gigante, né? Imagine, 3/4 das marcas existentes hoje em dia, que são as 500 maiores, 3/4 delas serão novas marcas. Então, apesar do cenário hoje mostrar que isso é uma possibilidade pouco remota pelo cenário que a gente vê, isso é uma grande oportunidade de negócio. E aí cabe a mim alertar aos empresários, aos empreendedores, aos comerciantes, aos industriais, alertar justamente o seguinte: a sua marca ela está pronta para ocupar esse espaço? Porque obviamente a gente não está falando aqui no Brasil, são poucas as empresas que estarão no ranking das 500 maiores do mundo, né? Se essas 500 maiores do mundo forem trazidas para o universo brasileiro, aí existe mais possibilidade. Só que neste caso, o que vai acontecer? O jogo vai ser jogado pelas empresas ou pelas marcas que já estão ali na beira do caminho, né? Já estão muito próximas desse resultado. Aí você pode me dizer assim, cara, eu tô com o meu negócio é local, o meu negócio é de nicho, ele jamais vai ser do tamanho das 500 maiores. Eu concordo contigo, a maioria dos negócios do país são de pequenos negócios, ou médios. Só que existe uma possibilidade ali de investimento, de cultura, de trabalho, que as médias empresas vão acabar ocupando. Então, se a sua empresa até hoje vive sem uma publicidade, sem uma comunicação, sem conversar com o seu público, sem se posicionar, sem oferecer inovação, sem trabalhar a parte externa, você pode ser muito eficiente, né? Mas você não pode despender ou dispensar a comunicação. Nem a padaria da esquina consegue sobreviver mais sem uma publicidade, sem anunciar a pizza no final de semana, sem ter motoboy para fazer entrega, sem ter
O salão de cabeleireiro do bairro não consegue mais viver sem oferecer o serviço mais barato nas terças e quartas-feiras, por exemplo. O hortifruti do bairro não consegue mais sobreviver se ele não oferecer o dia da promoção, a terça incrível, né? O hipermercado que você costuma fazer compra não consegue mais sobreviver se ele não te trouxer para dentro para comprar na quarta arrasadora, na quinta do legume e coisas assim. Nem o grande player consegue sobreviver se não fizer uma boa comunicação. Nós estamos falando dos grandes empresários, né? Magazine Luiza, Americanas, B2W, ninguém consegue mais sobreviver no mundo se não fizer uma comunicação eficiente. Pode ser grande, pequeno, médio, de serviços, indústria, etc. e tal. Ninguém sobrevive. Então, se você não tem uma comunicação eficiente, como por exemplo, esses dias me procuraram um bate-papo com um amigo, uma empresa de tecnologia, que tem um software proprietário que vende muitíssimo bem, coisa de milhões por ano. Só que não tem área de comunicação dentro da empresa. Então, isso significa o quê? Que eles estão presos a pouquíssimos clientes que compram o software deles, e esses pouquíssimos clientes, um deles traz 40% do faturamento da empresa por ano. Então, supondo que essa empresa fature R$ 1 milhão por ano, um cliente representa R$ 400 mil por ano. Então, imagina você que é empresário, que tem o seu negócio, você abriria mão de 40% do seu faturamento porque você está à beira de perder o seu principal cliente e o seu principal pagador de contas. Não tem como, né? Não tem como sobreviver se você não fizer uma comunicação eficiente. Essa é uma premissa que eu gostaria de dar sem muita alarmismo, sem muito terrorismo, porque não é esse o caso, né? A gente tem, do mesmo jeito que a gente tem casos de empresas que não estão sobrevivendo, a gente tem casos de empresas que estão conseguindo algum faturamento, algum ganho de faturamento, mesmo durante esse período. Então, tem esses dois lados, como sempre, como tudo tem os dois lados. E entender essa diferença tem muito a ver com o posicionamento, com qual é a história, qual é o motivo pelo qual a sua marca é importante, né? Então, se você vende suco natural, por que que o seu cliente deveria comprar de você? Só porque ele passou na porta? Só porque o dia está quente? Não, você deveria criar outros motivos para o seu cliente comprar de você. E esse criar outros motivos invariavelmente está na comunicação. A comunicação é que vai dizer o que você pretende para o seu consumidor e vai trazer gente para dentro do seu negócio. Então eu gostaria de reforçar esse ponto de vista com o seguinte argumento, que eu já usei. Nenhum negócio sobrevive sem uma comunicação eficiente. E essa comunicação passa necessariamente pelo posicionamento. Por que pelo posicionamento? Porque o consumidor mudou. O consumidor, quando ele voltar a consumir, quando ele tiver novamente o desejo de consumir, ele vai tomar a sua decisão de compra baseada em outros elementos que eram presentes até hoje, até o pré-pandemia.
E você tem que estar preparado para isso. Se você não adaptou a sua comunicação ainda, demorou. Você precisa cuidar disso urgentemente, porque só vão sobreviver se 75% das maiores empresas serão novas marcas, significa a mesma coisa, que 375 destas marcas tradicionais vão perder espaço. Porque não se reinventaram, porque não trouxeram nada de novo, porque não colocaram o cliente em primeiro lugar, porque não investiram em experiência de compra. Então, todos esses argumentos são muito relevantes para você sobreviver. E você tem que olhar para isso. Não porque é bonito, porque você precisa ter um projeto de design bem feito. Não se trata disso. Se trata de eficiência. Se trata. Design é uma das coisas que você vai usar para tornar o seu negócio relevante. Mas não é toda a ferramenta que você deve usar para tornar o seu negócio relevante. Dito isso, eu vou pedir que vocês entendam essa nuance de negócio, porque ela representa muito das coisas que você precisa fazer. Por exemplo, eu citei o caso da empresa de TI agora mesmo para vocês. Essa empresa de TI, independente do produto que ela venda, que não é relevante aqui, mas vou fazer um exercício com vocês aqui. Se ela fatura R$ 1 milhão por ano, não é isso, mas é só uma hipótese. Significa que ela tem aproximadamente uns 85 mil reais por mês de faturamento. Desses 85 mil reais, o ideal é que você invista 10% disso em comunicação. Essa porcentagem varia de acordo com o tamanho do negócio. Tá? Quanto menor for o negócio, maior é essa porcentagem que você deve investir em publicidade, em design, em comunicação, etc. e tal. Então, por exemplo, essa empresa teria R$ 8.500 por mês para investir em comunicação. Esse investimento existe? Não, não existe. Não existe investimento em relação com o cliente, não existe investimento em área comercial, não existe investimento em publicidade, não existe investimento em comunicação com os seus funcionários. Então, o destino dessa empresa, por exemplo, está mais ou menos traçado ali. Se ela tem um cliente que paga 40% da conta, e esse cliente já demonstrou insatisfação, significa que ele muito provavelmente vai escolher outro fornecedor. Escolhendo outro fornecedor, você que é dono da empresa de TI, você perde R$ 400 mil por ano numa canetada. Então, você tem dois trabalhos aí. Ou trabalhar relacionamento, trabalhar entrega, trabalhar satisfação ao cliente, para não perder esse cliente, que é o caminho menos custoso, embora neste momento que já passou do ponto de cuidado, provavelmente necessite um investimento de relacionamento muito maior. Por exemplo, essa pessoa comentou comigo, inclusive o seguinte, que o dono da empresa sequer foi se apresentar ao cliente quando esse cliente contratou. É uma atitude minimamente possível, né? Você é o dono da empresa, você tem um cliente que representa 40% do seu faturamento, o mínimo que você deve fazer é ir lá, se apresentar e falar assim, oi, bom dia, tudo bem? Eu sou o seu novo fornecedor, obrigado por me contratar e precisando de alguma coisa, tá aqui meu telefone, você pode ligar direto para mim. É o mínimo, né? Não custa nada.
Outra coisa que seria importante é fazer periodicamente avaliação de desempenho, de satisfação, essas coisas todas que são muito baratas. Agora, se você tem um caixa entrando um dinheiro relativamente bom, na outra ponta que você tem, se eu com um cliente eu tenho 40% de faturamento, então eu quero ter pelo menos mais um ou dois clientes que me tragam o mesmo faturamento. É o caminho natural. Né? Então, desses 8.500 que você tinha inicialmente, muito provavelmente você deveria usar parte desse dinheiro ou todo ele para conseguir novos clientes. Né? Então, é um caminho que é difícil, às vezes, explicar para o empresário, porque ele vê a parte de comunicação como um gasto, né? Não vê como um investimento. Mas para o negócio ser cada vez menos dependente dele, ele precisa necessariamente andar sozinho, se comunicar sozinho, conquistar novos clientes sozinho. Sozinho que eu digo é com o seu próprio trabalho, com o seu próprio mecanismo. Mas se você o que você está fazendo está sendo eficiente, naturalmente os clientes vão bater a sua porta. Eu não quero ser muito insistente nisso, porque parece que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né? E não é isso. Na verdade, tem uma. Eu vejo dois cenários aí. Um que é muito preocupante, que vai dar trabalho, que é importante, etc e tal. Para você recuperar o mesmo nível de faturamento que existia um ano atrás, porque hoje a gente está trabalhando com um cenário, eu já falei sobre isso aqui, de pelo menos 5 anos atrás. E a outra coisa é que você tem uma oportunidade aí dessa troca de dinheiro, né? Essa troca de percepção de marca vai existir. E aí seria importante você estar preparado para ocupar esse espaço no mercado. Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês e falar sobre branding. Eu vejo alguns cursos por aí e vejo também sobre gente falando sobre branding como se fosse o design especificamente. E eu não estou querendo versar sobre a matéria, nem dar a última palavra, mas especificamente branding não é design. Design é uma das atribuições do branding. E infelizmente muita gente trata isso de forma equivocada. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês para mostrar sobre o que eu estou falando e o que isso representa no dia a dia. Vou citar um caso aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem o mesmo pensamento comigo. Eu já mostrei essa marca que eu vou mostrar hoje no nosso feed, está lá no nosso Instagram, para quem quiser conhecer. Mas a gente foi contratado para fazer uma marca para um estúdio comercial, um representante comercial do mercado mobiliário. E aí, como toda reunião de briefing, mostra justamente isso. Qual é o cenário, qual é o desejo, o que sua marca tem de bom, o que ela não tem. Mas muito dos atributos que a gente construiu, eles apareciam na marca. Então já estava, o próprio design da marca já estava equivocado sobre muitos pontos de vista. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês verem, saberem do que eu estou falando, tá? Eu vou mostrar aqui essa tela. É uma marca, como eu disse, de um estúdio comercial
de um representante comercial. Aqui. E esse representante comercial, ele atua em São Paulo, dentro de um universo do mobiliário, como eu já disse, né? Então aqui, dentro desse universo, a gente mostra sempre um paralelo entre o que são, quem são os concorrentes, como os concorrentes se apresentam, quais são os discursos que o concorrente usa, a linguagem, essas coisas todas. E eu estou falando especificamente dessa marca aqui. Ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Muito bem. Essa é uma marca desse representante comercial, dessa representação comercial, conforme eu citei para vocês. Só que aqui já tem alguns problemas, que são eles de design mesmo. Então vocês vão perceber que, por exemplo, esse homem vitruviano que existe aí no símbolo, ele é uma reprodução da obra de Da Vinci, óbvio, né? Como todo mundo conhece, mas ela não tem boa resolução. Então, a reprodução disso, especialmente no rosto, nos membros do homem vitruviano, o desenho vira uma mancha de cor indefinível. Né? Então, embora a maioria das pessoas conheça essa relação de perfeição entre o que é divino e o homem vitruviano, né? A proporção do homem vitruviano, o desenho é pouco forte. Né? E olhando essa marca, a gente já identificou logo de cara quais eram os problemas que ela tinha quando a gente foi procurar. O problema de design, não de posicionamento, nem de linguagem, nada. Então o que acontece? Além da proporção entre o símbolo e a tipologia aí, o nome da empresa descrito aí é Estúdio Da Vinci. O fato de usar Estúdio Da Vinci é um problema, porque ele vai... estúdio do quê? Né? Quem lê isso como estúdio do quê? Não dá para saber. Pode ser um estúdio, um cabeleireiro, pode ser um estúdio de estética, pode ser um estúdio de pilates, diversas coisas. E isso joga contra, porque a marca ela tem que sintetizar aquilo que você oferece. E aí, naturalmente, neste caso, ao invés dela resumir, dela sintetizar, ela está pedindo mais explicação. Né? Então, para quem está lendo, ele vai ler o quê? Né? Vai ler Estúdio Da Vinci. A primeira coisa que a gente viu aqui foi que esse nome estava errado. Né? Então, a empresa não chama Estúdio Da Vinci, a empresa chama Da Vinci. O estúdio é a categoria ou a descrição do que ela faz. Né? E aí eu vou mostrar para vocês essa outra janela aqui, que eu já falei sobre os atributos dela. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, o lado da esquerda aqui é onde aqui, era a marca antiga. E o símbolo, a marca da direita, foi o nosso redesign, foi o trabalho que a gente fez. Então vocês podem perceber que a gente manteve aqui, né, os atributos de perfeição, do círculo e do quadrado perfeito, que são a representação do homem vitruviano, só que não literal, né? E a palavra estúdio, a gente desceu ela, ou seja, a gente deu hierarquia para ela
para que ela possa explicar o que a empresa faz. Ela é um estúdio comercial, né? De origem italiana, porque é uma empresa que representa, não sei se todo mundo sabe, mas as grandes empresas de imóveis do Brasil ficam no sul, né, em Porto Alegre. Então, para vender nos grandes mercados, a indústria moveleira do Rio Grande do Sul tem representante nos outros estados, inclusive em São Paulo. E este representante especificamente é de origem migrante dos italianos e tal, então por isso a escolha da gente, por isso essa escolha por ter um nome em italiano, né? Só que o desenho da marca, vocês vão me dar razão aqui, então a gente investiu aqui numa tipografia personalizada, né? Então a gente usou um alfabeto mais limpo, sem serifa, enfim, que desse mais essa sensação de design. E a assinatura Studio Commerciale é a referência à origem do proprietário desse negócio, né? Em que universo que essa empresa vai viver? Ela vai viver neste universo aqui de milhões de marcas, né? Do mercado. Não apenas em uma, mas em vários players, não são todos representantes, mas naturalmente cada uma dessas marcas precisaria de um representante para a sua venda. Então é neste universo que essa marca vive. Neste universo aqui, nós temos marcas muito mais bonitas, mais bem desenhadas, com apelo de exclusividade, de design, do que a marca anterior tinha. Então foi por isso que a gente resolveu fazer essa evolução. Como que a gente faz essa evolução? A gente faz através do projeto de branding. Aqui é onde a gente aplica o projeto de branding. Então, só para vocês saberem, eu vou mostrar de novo aqui, captura de janela aqui. Então, por exemplo, entre este desenho original aqui e a conclusão de ter uma marca nova, a gente passou pelo projeto de branding. E o projeto de branding, o que ele é? Ele é um estudo profundo sobre o que a marca representa e sobre o que ela quer dizer. Traduzindo, ela é um serviço de consultoria que ocorre em mais de uma etapa. E essa consultoria, ela tem, no nosso caso aqui, 3 grandes etapas que a gente faz. Tem alguns outros estudos aqui que são aplicados durante o processo de trabalho, mas em linhas gerais são essas 3 etapas. A primeira delas é o posicionamento. Esse posicionamento ele é dado de que jeito? Você tem um produto, esse produto está inserido em que ponto do mercado? Ele tem apelo de necessidade ou de desejo? Se ele tem apelo de necessidade, então a compra ela existe apesar do que você diz. Então, por exemplo, se você vende, para usar um tema atual, se você vende arroz. Se você vende arroz, as pessoas precisam comprar arroz, especialmente no Brasil. Você não precisaria fazer esforço de venda, certo? Exceto se você quiser vender mais do que o seu concorrente.
porque se arroz é tudo igual, eu vou escolher por aquele que tem o melhor preço. Então, o que é o posicionamento? O posicionamento não é o preço, mas é como você descreve o seu produto. Então, se o seu produto é bom, se ele tem mais qualidade, é natural que você cobre mais por ele, ou que o preço dele, que o valor agregado a ele seja maior. Então, entender esse posicionamento ou defini-lo é parte do projeto de branding. Outra coisa que é importante é fazer o trabalho de mercado. Então, por exemplo, o seu produto é relevante para o mercado? Eu hoje mesmo vou citar um caso aqui. Eu li uma notícia de que no Japão existe uma empresa, ou algumas empresas, especialmente em Tóquio, que somem com a pessoa do mapa. Não é nada ilegal, não é que mata a pessoa, esconde, nem nada. Mas eles descobriram que existia essa demanda. Então, por exemplo, eles cuidam da mudança da pessoa de cidade e limpam a vida dela. Limpam no seguinte sentido: ela some, perde todos os contatos, ela não tem mais rede social, ela muda de cidade, ela vai para outro lugar que ninguém sabe, às vezes nem a família, porque a pessoa está num momento de vida que ela quer viver outra experiência, ela não quer mais estar no ambiente em que ela vive, seja por qual motivo for. Então existe, a demanda existe, aí obviamente surgiu uma empresa que cuida para que você desapareça do mapa, por qualquer razão. Aqui a gente sabe que esse serviço seria muito usado para gente que não é muito honesta, né? Que não tem grandes coisas boas para oferecer para a sociedade, mas, enfim, gente solitária, gente que não gosta de conviver por qualquer razão. Então, a pessoa dá um jeito de você sumir do contato das pessoas com as quais você convive no dia a dia. Se você me perguntar, isso é um negócio viável? Eu não sei. Precisaria perguntar para um detetive particular se ele considera isso razoável. Eu não acho que seja um negócio viável. Né? Você vai vender um serviço muito de nicho e provavelmente você vai ter que cobrar muito para fazer isso para pouquíssimas pessoas. Então, não sei se aqui sobreviveria. Mas no Japão tem lugar. Sabe-se lá por qual razão, né? Precisaria pesquisar mais a fundo. Então, quando você formula o seu negócio, quando você tem um produto, assim, as pessoas vão comprar isso, né? Eu vou ter público para comprar isso, e esse público é o suficiente para me gerar a renda necessária, aquilo que eu desejo? Se todo mundo tivesse essa resposta, não existiria falência, né? Então, o branding cuida disso, de posicionar o seu produto naquele mercado, de encontrar oportunidades ou qualquer outra coisa. Definido isso, a gente vai para a parte de linguagem. Linguagem seria o quê? É definir qual é o discurso, qual é o único discurso, e algumas vezes saber o que não dizer é melhor ou mais rápido ou mais fácil do que saber o que dizer. Então a gente precisa tirar do discurso de comunicação coisas que são irrelevantes, né? Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque é algo que eu gosto. É parafuso, por exemplo. Não existe projetos de branding para fábrica de parafuso. Projeto de branding para fábrica de parafuso ele resolve. Ele faz ele cumpre o que promete. É esse o projeto de branding. Não existe grandes necessidades de projetos de branding para fábrica de parafuso. Fábrica de parafuso só precisa de uma coisa, que ele funcione.
Não tem outra necessidade implícita ali. Não tem valor, né? Até existe, por exemplo, a gente sabe da invasão dos produtos chineses no mundo inteiro, porque a China virou a fábrica do mundo. Então, por exemplo, você precisa saber a origem. Se o parafuso é chinês, você fala, pode não ser de boa, ser de segunda qualidade. Embora a China fabrique todos os grandes eletrônicos existentes no mundo, de novo, a China é a fábrica do mundo. Então ela tem qualidade. A questão é o preço. O que está exportando é de primeira linha? É um produto confiável? Eu até li de novo uma história esses dias falando sobre uma usina nuclear que precisava de um reator e contratou um reator chinês, que era uma diferença de milhões de dólares em relação à peça japonesa que era a existente na época. Aí isso se faz diferença para você e para mim, imagina para uma empresa, assim, é uma compra que custa milhões de dólares a menos do que comprar do japonês. Comprar do chinês, neste caso, custa milhões de dólares a menos do que comprar do japonês. Qual é o risco? É que é nuclear. Então, assim, o aço que foi usado ali é o que está dentro das normas e da especificação. Nesse nível de negócio é muito difícil que não seja o mesmo a especificação, porque né, quem está comprando se protege de todas as maneiras possíveis. Mas você vai comprar uma pastilha de freio para o seu carro. Você sabe se essa pastilha de freio é chinesa ou não? Você não sabe, porque o comerciante lá da lojinha de autopeças ele vai te dizer que é legítimo, que é original, mas você não sabe definir o que é original do que não é. E você compra, paga o preço pedido, você só descobre se é eficiente mesmo no dia que você estiver numa estrada, precisar frear bruscamente e o freio funcionar. Se funcionar, você vai falar assim, puxa, ainda bem que eu troquei. Se não funcionar, você já sabe o que acontece, né? Então essa diferença de preço e essa diferença de percepção, por exemplo, quem deu foi o branding, né? A última parte aqui, e isso eu estou explicando bem resumidamente, bem por cima, porque é um trabalho muito mais profundo, envolve muito mais conhecimento e envolve muito mais imersão da nossa parte e da sua parte também, de quem for o dono da marca, que é definida a linguagem, definido o tom de voz, a linguagem fotográfica, compreendido o que o mercado pede da sua marca, chegou a hora da gente falar, a gente chama aqui dentro do escritório de brand life, que é colocar a marca na rua e ela se apresentar como ela deve. Então, este é o momento em que a gente vai pegar todos os pontos de contato da marca, seja ele o ponto de venda, seja ele o telefone, seja ele o atendimento, seja ele o pós-venda, seja ele, enfim, todo o ciclo de relacionamento com o seu consumidor. A gente vai olhar para isso e falar assim: olha, aqui você precisa dizer determinada coisa. Neste momento você precisa dizer outra determinada coisa. Então esse conjunto de coisas são necessárias, fazem parte do projeto de branding. E veja, eu até agora não falei do design. O design ele é complementar a essas conclusões. Por isso que o projeto de branding é vendido como uma consultoria, como um estudo, muitas vezes multidisciplinar, como é no nosso caso, e dos outros escritórios, dos grandes escritórios do país também. Aí você vai falar assim, mas esse tipo de trabalho, ele é aplicável para o pequeno negócio, para o médio negócio? Sim, ele é aplicável.
Esse é um atributo que os empreendedores, os donos de escritório, deveriam olhar com muito mais cuidado, porque representa uma parcela do negócio, de valor do seu negócio muito grande. Mas infelizmente nem todos têm essa compreensão. Então, nosso trabalho é juntar isso tudo e transformar isso, tanto que o nosso slogan aqui na S-Brand é tornar visível a essência da sua marca. Então é isso, pegar o que a sua marca tem de maior valor, seja ela de cultura, seja ela de propósito, seja ela de entrega, seja ela de relação com o seu consumidor, e trazer à tona, tornar visível, mostrar isso para o seu consumidor. Porque este é o elemento que vai determinar a percepção da sua marca na mente do consumidor, isso ao longo da sua existência, né? Então, por isso que o projeto de branding não é um trabalho de desenho apenas, não é um trabalho que desenho bonitinho, então eu gosto mais do amarelo e menos do azul, então eu vou ficar com o amarelo. Esse tipo de trabalho é um trabalho mais profundo e por isso tem valores diferentes e profundidades diferentes do que você ir ali na esquina e comprar um desenho com o seu sobrinho que sabe mexer no computador, né? Dizer que o seu sobrinho sabe mexer no computador e por isso ele vai fazer uma boa marca é a mesma coisa que dizer que o marceneiro tem um martelo e por isso ele vai fazer um bom móvel para você. O martelo é só a ferramenta, né? Não significa que ele saiba usá-la. Então, paralelamente, tem essa leitura, né? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Acho que eu consegui dar uma pincelada boa sobre o que é branding, o que é design, o que é uma coisa, o que é outra. A gente está mudando algumas coisas na nossa live aqui, então eu vou aos poucos ajustando, porque precisa de estrutura, precisa de luz, etc e tal. Então eu vou aos poucos implementando isso para que a experiência seja mais agradável para vocês, tá bom? Eu peço mais uma vez que quem gostou curta, compartilhe e, se possível, transmita esse vídeo para quem tem uma grande empresa, para quem tem uma média empresa, para quem tem uma pequena empresa. Pensar a sua comunicação, o seu branding, o seu design é uma vantagem estratégica, especialmente agora que a gente vai voltar ao consumo livre, né? Não vai tem o último trimestre do ano e depois a sequência de 21 e 22 para a gente retomar o consumo. Então a gente precisa trabalhar bastante e eu espero contar com vocês. Muito obrigado quem esteve até aqui agora. Terça que vem falaremos novamente e aí eu espero poder atender. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me mandar diretamente pelo direct do Instagram, fique à vontade, eu vou tratar todos os assuntos com a maior clareza possível, tá bom? Muito obrigado, boa semana, até a próxima.